Vira e mexe as pessoas usam aquele argumento do a obra alcançou o que se propôs. E é sempre meio complicado chegar nessa coisa do que a obra se propôs, qual é a proposta da obra e tudo mais. Mas sempre tem aquela coisa do é apenas uma obra comercial e ele se propõe a, por exemplo, se é a adaptação de um mangá, ele se propõe a vender o mangá. Esse aqui é o mangá do Blame, tá saindo no Brasil pela JBC. Eu tenho aqui, isso aqui é emprestado, eu não terminei de ler ainda, nem o primeiro volume eu terminei de ler ainda, mas saiu o filme do Blame na Netflix, e se a proposta do filme do Blame da Netflix é me fazer querer ler o mangá, deu certo. Até porque esse filme da Netflix é quase que um prólogo. Ou nem um prólogo, ele é uma introdução a Blame, de certa forma. Ele é uma introdução ao conceito do Blame. E funcionou comigo. Me deixou interessado o suficiente em tentar entender Blame através do mangá. Porque não dá muito bem para entender Blame através do filme. A primeira coisa que tem que comentar para esse filme, obrigatoriamente, acaba sendo a qualidade de animação. Essa adaptação em longa-metragem está sendo feita no mesmo estilo de animação do Knights of Sidonia, também da Netflix, também adaptação de um mangá do Tsutomu Nihei. Eu não assisti o Sidonia, até onde eu sei o filme está ligeiramente melhor que o Sidonia no quesito de qualidade de animação. Muita gente fica com o pé atrás quando é essas animações 3D para adaptação de mangá, ou para qualquer obra japonesa em geral. Por exemplo, tá rolando, eu acho que tá rolando agora, eu não tenho muita certeza, eu não tô ligando muito, porque eu também já vi que tá um horror a adaptação do Berserk, no anime, na série animada do Berserk. Não tá da hora, pelo que eu vejo por aí, trechos de episódios, vídeos, gifs e tal. Não tá da hora, não é um julgamento que eu posso fazer tanto assim, porque como eu acabei de falar, não conheço o suficiente. No caso do Blame, ficou da hora. Ficou bem feito o suficiente. Eu acho que essa animação funciona melhor, primeiro, pros elementos mecânicos, ou seja, esse tipo de animação funciona até que muito bem pra ficção científica, por exemplo. As armaduras, as coisas um pouco mais mecânicas, que parecem mais robôs, mechas e tudo mais, eles são bem legais, os cenários estão lindos. É uma coisa que é muito legal no mangá, tem toda aquela história do Tsutomu Nihei ter estudado arquitetura, eu acho, e então ele cria ambientes muito claustrofóbicos e grandiosos, mas ao mesmo tempo opressivos e tal, então isso foi muito bem transposto nesse longa-metragem. Até porque os cenários parecem quase como se a gente estivesse fazendo uns travelings por arte conceitual, em vez de fato o filme. E tá muito bonito, essa parte tá realmente muito bonita, muito interessante. Eu acho que funciona melhor pra isso e pra cenas de ação, que ficaram muito boas. Eu acho que quando a câmera tá em movimento, ele disfarça problemas de movimentação que a gente percebe quando a câmera tá estática. Os personagens virando a cabeça, os personagens andando em momentos um pouco mais calmos, é meio esquisito, é meio picotado, sabe? Então não ficou tão legal assim nesses... A movimentação não é fluida quando você consegue reparar na movimentação. Agora, quando a câmera tá em movimento, e quando os personagens estão em movimento em alta velocidade, por exemplo, o filme abre com uma cena de ação muito da hora. Muito foda. Então eu acho que ficou bom o suficiente e eu passei boa parte do filme admirando o que eu tava vendo. Eu realmente achei muito bonito, em geral, o visual todo, muito disso vem do material fonte, né? O mangá já tem um conceito muito interessante, um conceito visual muito interessante, e eu acho que ficou bem adaptado visualmente pro anime. Pra mim, pelo menos, funcionou. E eu fiquei meio admirado e fiquei contemplando tudo que estava acontecendo, até porque entender não era muito possível. Basicamente, a história desse filme existe essa cidade, não dá pra saber se o que acontece nessa cidade também acontece no resto do mundo, mas existe essa cidade na qual as máquinas tomaram o controle e elas começam a fazer a cidade crescer desenfreadamente.
E a gente começa com um grupo de humanos tentando achar comida, eles falham nessa missão, é logo a primeira cena do filme, aquela primeira cena de ação foda que eu falei, é basicamente isso, esses exploradores tentando achar comida, eles se fodem, mas eles encontram outro cara que é o personagem principal, o Kili. E esse Kili é um cara misterioso que eles não sabem muito bem o que ele é. E ele tá atrás de seres humanos com genes terminal de dados, terminal de rede. Genes de terminal de rede. É isso que eles querem. Que ele quer. Porque essas pessoas que têm os genes de terminal de rede conseguiriam controlar essas máquinas para parar o crescimento desenfreado da cidade. Então é uma ficção científica típica. A sociedade, os humanos perderam o controle da tecnologia no futuro, deu merda e agora a gente tem que reverter essa situação em prol da humanidade novamente. Por aí. É engraçado você reparar que essa história é quase um prequel do Matrix. E eu vou deixar por aqui, senão talvez seja spoiler demais. Mas essa questão de ser quase um prequel do Matrix dá margem para uma interpretação, que inclusive é a interpretação do meu amigo, do Pedro, que é o cara que me emprestou o mangá, que ele tem toda uma ideia de que toda essa história do Blame se passa talvez dentro de um computador, dentro de uma espécie de Matrix mesmo, né? De repente vocês já leram o mangá até o fim, vocês vão desmentir essa ideia. Eu não sei, eu não faço ideia, porque esse filme não explica o suficiente. É só isso que a gente conhece. Tem o Kili, ele tenta ir atrás desses humanos, reproduzir esse recurso para conseguir tomar o controle da cidade, dá merda e várias cenas de ação acontecem. Então eu acho que essa é a coisa que mais me decepcionou nesse filme. Falta substância na história. Tanto falta substância, faltam coisas acontecendo, como falta personagem. Então eu não consigo me conectar com ninguém, porque basicamente todos os seres humanos que não são o Kili são a mesma pessoa e o Kili não fala. Então não tem conexão de verdade, os personagens são muito rasos, todos eles são quase iguais, e meio que tem um acontecimento e uma grande revelação e cenas de ação. Eu queria me conectar de verdade com os personagens, com a história que estava acontecendo. Mas por outro lado, dá pra ver essa história por um outro prisma. Esse filme é meio que um filme atmosférico. E nesse sentido ele me pegou de verdade. Eu consegui entrar no clima que o filme queria. Pegar a atmosfera e o humor do filme. Isso ele é bem eficiente. Ele basicamente só tem isso, no fim das contas. Ele não chega a ponto nenhum, ele não exatamente quer dizer nada, e ele é só um prólogo pra uma história maior, que aí, foda-se você, compra o mangá. Basicamente é isso. Não achei de todo ruim, não achei nada demais. No fim das contas, eu realmente quero ler a porra do mangá, e eu realmente vou pegar esse mangá pra ler alguma hora. E é isso. Eu realmente recomendo que vocês vejam, só pra vocês terem uma noção de como anda o estado da animação japonesa e de como isso pode ser um sinal pro futuro. O que pode ser feito a partir daí, tecnicamente falando. Mas você realmente não vai ter uma grande história pra acompanhar. É uma pena. Falou.